Por que temos duas narinas? A estrutura do corpo humano está repleta de detalhes funcionais que, à primeira vista, podem parecer banais, mas possuem razões surpreendentes e complexas. As narinas, por exemplo, não apenas servem como entradas para o ar, mas desempenham papéis essenciais na filtragem, aquecimento e umidificação do ar que respiramos. E por que temos duas narinas, em vez de apenas uma? Este roteiro explora essa questão intrigante, revelando as funções específicas de cada narina e como elas contribuem para a saúde e o bem-estar. Cada narina trabalha para filtrar o ar que entra no corpo, impedindo que partículas de poeira, poluição e micro-organismos entrem no sistema respiratório. As narinas estão revestidas de pelos finos que capturam essas partículas, além de uma camada de muco que também ajuda a reter elementos prejudiciais. Essa filtragem é vital para proteger os pulmões e outras partes do sistema respiratório. Além de filtrar, as narinas ajudam a aquecer o ar antes que ele chegue aos pulmões. O corpo humano é sensível a variações de temperatura, e o ar muito frio pode causar irritações nas vias respiratórias. As narinas, com sua estrutura cheia de vasos sanguíneos, aquecem o ar que inspiramos, protegendo os pulmões e facilitando a respiração em ambientes frios. Outra função importante das narinas é umidificar o ar. O ar seco pode ser desconfortável e prejudicial às vias respiratórias. Ao passar pelas narinas, o ar é umedecido, prevenindo o ressecamento dos pulmões e ajudando a manter o sistema respiratório saudável. Esse processo é especialmente importante em climas secos ou ambientes fechados, onde a umidade é baixa. As narinas não trabalham de forma idêntica o tempo todo. O corpo alterna entre elas em um processo chamado ciclo nasal. Isso significa que, em determinados momentos, uma narina faz mais trabalho do que a outra, enquanto a segunda descansa. Esse ciclo, que muda a cada poucas horas, ajuda a garantir que as narinas se mantenham limpas e funcionais, prevenindo o congestionamento. Um dos motivos pelos quais temos duas narinas é a capacidade de sentir cheiros com mais precisão. Cada narina capta diferentes tipos de moléculas odoríferas, permitindo ao cérebro distinguir melhor entre cheiros leves e intensos. A narina que está dominante no ciclo nasal capta moléculas maiores e mais intensas, enquanto a outra foca em moléculas menores e sutis. As narinas desempenham um papel crucial no olfato. Quando o ar passa por elas, ele carrega partículas que se ligam às células olfativas localizadas no teto da cavidade nasal. Essas células enviam sinais ao cérebro, que interpreta os cheiros. Com duas narinas, o cérebro recebe informações de diferentes intensidades, o que aprimora a nossa capacidade de identificar e diferenciar odores. As narinas também dividem o trabalho de entrada de ar, o que ajuda a equilibrar o fluxo de ar que entra no corpo. Se dependêssemos de uma única narina, qualquer obstrução causaria sérios problemas respiratórios. Ao ter duas narinas, o corpo possui uma espécie de sistema de backup, garantindo que a respiração continue mesmo que uma delas esteja temporariamente bloqueada. As narinas, com seus pelos e muco, agem como uma linha de defesa contra infecções. Ao inspirar, as partículas presentes no ar, como vírus e bactérias, ficam presas nessas barreiras naturais antes de chegarem aos pulmões. A presença de duas narinas oferece uma camada adicional de proteção, distribuindo o trabalho de filtrar o ar entre elas. Em situações onde uma narina está bloqueada, como em resfriados ou alergias, a outra narina continua a funcionar, permitindo que a pessoa respire normalmente. Essa redundância natural é uma vantagem evolutiva, pois aumenta as chances de sobrevivência em ambientes onde respirar pode ser um desafio, seja devido a poeira, fumaça ou outras obstruções. A existência de duas narinas também influencia nossa capacidade de expressão facial. O septo nasal, que separa as duas narinas, fornece suporte estrutural ao nariz e influencia a maneira como o rosto se move. Isso é particularmente importante ao sorrir, falar ou realizar outras expressões faciais. A estrutura bilateral das narinas contribui para a simetria do rosto.
As narinas ajudam a equilibrar a pressão dentro do sistema respiratório. Esse equilíbrio é essencial para evitar desconfortos, especialmente durante atividades como mergulho ou voo, onde as mudanças na pressão atmosférica podem causar dor ou irritação. A capacidade das narinas de alternar seu ciclo de funcionamento ajuda a manter esse equilíbrio. A evolução desempenhou um papel importante na configuração do sistema respiratório humano. Ter duas narinas, assim como 2 olhos ou 2 ouvidos, proporcionou vantagens evolutivas ao permitir maior redundância e precisão. Essa configuração dupla melhorou a capacidade de adaptação dos seres humanos a diferentes ambientes e condições atmosféricas. A alternância entre as narinas também influencia o ritmo respiratório e o estado de relaxamento do corpo. Técnicas de respiração alternada, como a utilizadas no yoga, aproveitam essa alternância natural para ajudar a equilibrar o sistema nervoso, promovendo relaxamento e alívio do estresse. Isso demonstra a complexidade do sistema respiratório humano e suas ligações com o bem-estar geral. As duas narinas ajudam o corpo a se adaptar a diferentes ambientes. Em lugares com ar poluído ou cheio de pólen, por exemplo, as narinas trabalham para filtrar melhor o ar e proteger os pulmões. A alternância entre elas, somada ao ciclo nasal, permite que o corpo se ajuste rapidamente às condições do ambiente, mantendo a eficiência respiratória. Enquanto uma narina descansa no ciclo nasal, ela passa por um processo de autolimpeza. O corpo remove o excesso de muco, sujeira e partículas acumuladas, permitindo que essa narina esteja pronta para funcionar de forma plena quando o ciclo mudar. Isso mostra como o corpo humano desenvolveu mecanismos para se autorreparar e manter sua funcionalidade. Problemas nasais, como desvio de septo ou sinusite, afetam o funcionamento das narinas e, por consequência, a respiração. Esses distúrbios demonstram como o equilíbrio entre as duas narinas é essencial para a respiração eficiente. O tratamento adequado dessas condições, seja através de medicamentos ou cirurgia, é crucial para restaurar a saúde respiratória. As duas narinas desempenham papéis cruciais na nossa respiração, olfato e adaptação ao ambiente. A alternância entre elas, a capacidade de filtrar, aquecer e umidificar o ar, e a influência no olfato revelam a complexidade do sistema respiratório humano. Muito mais do que simples entradas de ar, as narinas contribuem significativamente para a saúde, a proteção contra infecções e a manutenção do bem-estar geral. A evolução das narinas ilustra como nosso corpo se adaptou de forma eficiente para sobreviver e prosperar em diferentes ambientes. Até a próxima!